Comprar barato e vender caro é uma forma de investimento. Se eu compro um imóvel por um preço, vendo por um preço maior, vou ter na rentabilidade um ganho, que é o resultado do meu investimento. Mesma coisa com ações, mesma coisa com títulos, seja títulos públicos, debêntures, papéis de bancos, CDBs. Qualquer coisa que eu entenda, qualquer mercado com o qual eu me envolva, vai ter algum tipo de oportunidade de comprar algo por um valor que pode ser vendido por um preço maior, seja porque eu encontrei algo muito mais barato e soube vender melhor, seja porque eu comprei algo que sofreu um processo de valorização. Nessa lógica de tentar me especializar em algo que eu entenda, tentar me especializar em algo que seja do meu conhecimento profissional, ou porque eu vivo numa região que negocia esse tipo de insumo, de commodity, com uma frequência muito grande, eu tenho nas bolsas que negociam commodities, gado, energia, grãos em geral, ou eu tenho no mercado de leilões oportunidades bastante interessantes que pessoas não especializadas, que investidores que não estejam envolvidos, não perceberão ao longo do tempo. Muitas pessoas desenvolvem certos preconceitos quando se fala de leilões. Eu, nos vários anos em que eu me envolvi com leilões, comprei bens em leilões, na minha história de valorização do meu patrimônio, eu comecei comprando imóvel em leilão, automóvel em leilão. Em geral, a resposta que eu tive dos meus alunos, em geral, a resposta que eu tive do público foi de que leilões eram um mercado para pessoas de um círculo muito fechado, como se fosse uma máfia. Mas ao tentar entender o porquê que as pessoas chamam de máfia, tentar entender o que está por trás desse sentido de máfia, me trouxe a oportunidade de entender também que leilões são um mercado extremamente acessível que do qual qualquer pessoa pode fazer parte e se envolver para aproveitar as boas oportunidades de investimento que fazem parte dessa lógica. Primeiro, por que máfia? O que as pessoas tratam com um certo preconceito? Aquela situação em que, sim, sempre são as mesmas pessoas que estão presentes. Se você participar de leilões de arte na sua região, geralmente as pessoas que participaram do leilão estarão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Mesma coisa com leilão de gado, mesma coisa com leilão de bens em geral. Ao participar de um leilão, vamos supor que você nunca foi a um leilão, você pesquisa, dá um site de buscas, por exemplo, leilões ou leilão na sua região, digita o nome da cidade vinculado com leilão, você visita um próximo leilão. Você vai perceber que, em geral, vai ter algumas pessoas que se cumprimentam. Você está lá sentado na primeira fileira do auditório em que o leiloeiro vai falar, tem lá, está estudando o menu dos itens que serão leiloados, e você vê um zoom, 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 quando você olha para trás no auditório, está todo mundo se cumprimentando, contando piada, chamando pelo apelido, fala bigode, fala careca, fala zulu, não sei o que lá. E essas pessoas que se conhecem, de certa forma, parecem ter uma certa amizade. Você não entende muito como funciona, você vai estudar o menu de oportunidades, você não consegue dar um lance porque não entende, vai numa segunda situação para um outro leilão, chega lá, tá lá o bigode, tá o careca, tá o zulu, estão as mesmas pessoas que se cumprimentavam na situação anterior. Você fala, puxa, esses caras são amigos, estão envolvidos. Você não consegue dar um lance porque não entende, mas percebe que do leilão anterior para esse que você está frequentando, existe um certo código, um certo palavreado, existe uma troca de olhares, parece que o leiloeiro dá um certo toque quando tem algum tipo de oportunidade envolvida, chama as pessoas pelo nome. Numa terceira situação, você está num outro leilão, continua não dando lance e vem o leiloeiro te aborda, algo do tipo, meu caro participante, vejo que você está sempre aqui, não está se envolvendo, não está dando lance, quer conhecer um pouco mais? Está aqui o meu cartão, visite o nosso depósito lá na rodovia, visite o nosso pátio para avaliar automóveis, avaliar alguma coisa. Nesse momento, teoricamente, você foi convidado, entre aspas, a fazer parte da máfia. Convidado mesmo? Não. Se você for visitar o pátio do leiloeiro, for visitar as oportunidades que ele tem, quem que você vai encontrar lá? O bigode, o careca, o zulu, as mesmas pessoas que estavam participando dos eventos. Ao se envolver mais, você vai ver que leilões, na verdade, o mercado de leilões é um mercado em que as pessoas estão participando ativamente, as pessoas estudam as oportunidades, visitam antes o pátio de automóveis ou o escritório em que tem os documentos dos apartamentos à venda ou o escritório do marchand que está leiloando obras de arte, obras de valor. De certa forma, pessoas que estão estudando o mercado para chegar à situação do leilão, já com o estudo feito, já com uma condição de estimativa de valores que serão ofertados para aquelas oportunidades, pessoas que somam à compra daquilo que vai aumentar de valor o seu tempo, o seu conhecimento, o seu envolvimento. O sucesso no mercado de leilões depende da dedicação de tempo de pessoas que entendem daquilo que está sendo vendido. Entendem por quê? Porque estão estudando aquilo no dia a dia. Praticamente toda vez que acontecerá um leilão, as pessoas estão se envolvendo com aquela oportunidade para estudar cada um dos itens e encontrar qual será mais oportuno.
É até interessante perceber que nesse ganho, nesse resultado de investimento, que é o resultado, na verdade, da soma do seu trabalho com o dinheiro que vai comprar aquele bem, as pessoas estão desenvolvendo nesse processo todo um conhecimento que vai dizer o que é oportuno e o que não é. Você está numa situação de aprendizado, num leilão de automóveis, por exemplo, e você deseja comprar um certo automóvel, a cara do automóvel que você quer ter para o seu uso pessoal. Chega um momento em que aquele automóvel entra no telão do leiloeiro, está lá à disposição para você dar o seu lance, só que como ninguém dá um lance, você se intimida. Você não sabe se aquilo é uma boa oportunidade. Na sequência, entra uma foto de 2, 3 carros acidentados, carcaças amassadas, e tem pessoas brigando lá atrás por aquela oportunidade. Por quê? Porque, teoricamente, alguém estudou aquele carro que você queria, ou não viu interesse, ou viu que o preço não era muito vantajoso, muito próximo à tabela de mercado, ou de repente viram que aqueles automóveis acidentados são muito disputados no mercado de revenda de peças e ali há uma certa briga. Entender do mercado de leilões exige uma certa técnica, exige um conjunto de premissas para que você faça boas escolhas. E não é muito difícil entender quais são essas premissas. Vamos colocar aqui. Pensando na técnica para leilões, eu colocaria 3 pontos essenciais. Primeiro ponto, envolvimento. Para comprar algo de valor, para fazer uma boa compra no mercado de leilões, você precisa saber o que está comprando. Isso se faz estudando esse mercado antes, estudando aquele bem, contando com algum tipo de orientação, reflexão, tabela de mercado, precificação, que façam você entender que está diante de uma oportunidade. Até como consequência disso, a segunda ferramenta importante para se dar bem no mercado de leilões é ter tempo. Diferentemente do investimento em fundos, diferentemente do investimento em títulos, até diferentemente do mercado de ações, você pode fazer uma boa compra de carteira de ações por recomendações de uma análise fundamentalista, por recomendações de 2, 3 corretoras, sem dedicar muito tempo, você consegue montar ou compor uma boa carteira. No mercado de leilões, dificilmente você vai fazer uma boa aquisição se não estudar cuidadosamente aquilo que você quer comprar. Como consequência disso, também, a terceira ferramenta, o terceiro elemento da técnica de leilões é contar com especialistas. Por mais que você seja, historicamente, alguém com bom desempenho no mercado de leilões, dificilmente você fará bons negócios se não contar, por exemplo, com corretores de imóveis, para avaliar a documentação típica daquele imóvel que está sendo leiloado, avaliar a condição, o valor de mercado daquele imóvel, se não contar, por exemplo, com um mecânico, para avaliar se a condição mecânica geral do automóvel que está sendo leiloado é algo razoável, quanto custaria reparar aquele automóvel, dar um tratamento na pintura para ser vendido. Advogados, para avaliar se a documentação daquela empresa, daquele imóvel, daquele automóvel que está sendo vendido está totalmente em ordem, se tem algum tipo de restrição, algum tipo de penalização, alguma restrição jurídica que faça você perder valor. Estamos falando de leilões de arte, um marchand, um especialista em arte para avaliar o quão procurado é o determinado autor, determinado escultor, determinado artista que está sendo leiloado. Quando você contrata especialistas, normalmente você tem um preço a pagar pela diária daquela pessoa que irá te acompanhar para fazer uma avaliação de documentos, que irá fazer uma avaliação do automóvel. Quando se combina toda a lógica de pagar um certo preço ou um certo lance de aquisição, mais custos de serviço, custos de regularização, custos de reparo, isso aqui vai ser comparado com um preço de venda e resultar no seu lucro. Então estamos falando de um investimento que está muito mais próximo da lógica empreendedora, da lógica de você montar uma franquia, montar um negócio de marca própria, ter uma atividade de negócio, o seu suor, o seu tempo, o seu expertise, seus contatos somados à oportunidade de ganho, do que algo parecido com títulos, com carteiras, com fundos, que é algo para quem tem menos tempo, algo de alguém que contrata indiretamente
especialistas na figura de um analista de investimento, de um gestor de fundos, de um gestor de previdência, de um corretor de seguros para orientar a contratação de um plano de previdência, por exemplo. Estamos contratando, mas contratando de acordo com nossa necessidade de expertise. Considerando tudo isso, você terá nos leilões grandes oportunidades. Pensando na realidade brasileira, quais seriam os canais oportunos a serem considerados quando pensamos em talvez entender um pouco mais sobre o mercado de leilões? Oportunidades sempre estarão no Brasil e em outros países do mundo, normalmente no site ou em leilões organizados pelo Ministério da Justiça, que no Brasil é responsável por retomada de bens, seja em processos de ampla divulgação, processos ligados à corrupção, por exemplo, seja em situações de tomada de bens por criminosos, por alguém que deixou de honrar algum tipo de pagamento de tributos públicos, enfim. O Ministério da Justiça costuma organizar leilões de bens tomados para cumprir algum tipo de mandado judicial. Normalmente a Receita Federal anuncia e organiza leilões de bens apreendidos, em geral bens apreendidos de contrabando, situações de fronteira, carga não regulamentada, não documentada, multas que não foram honradas. Então a Receita Federal costuma realizar leilões bastante interessantes, porque são leilões variados, mercadorias de vários segmentos. Quem estuda o mercado sabe quando são divulgados, existem vários canais. Se você pesquisar no seu site de busca, leilões da Receita Federal, do Brasil, qualquer outro país, você vai encontrar situações desse tipo. E os próprios sites ou escritórios de leiloeiros. Que são especialistas em comercializar bens ligados à arte ou também bens tomados pela justiça. Enfim, em algumas regiões costuma-se usar escritórios de leilão oficial como canal de comercialização de bens que vão gerar alguma receita, seja para uma figura pública, seja para alguém interessado em vender. Na prática, leilões são oportunidade que, em geral, o mercado costuma dizer que trazem ganhos de 15%, 20% quando se trata de automóveis, e leilões de imóveis podem trazer ganhos de 30%, 40% em algumas situações. O ganho real, na verdade, similarmente àquilo que a gente discutiu quando a gente avaliou aqui imóveis no nosso curso, tem a ver com quanto vai custar regularizar aquilo que está sendo vendido. Se é uma obra de arte que precisa de algum tipo de restauro, por exemplo, haverá um custo de restauração. Se é um automóvel que exige algum tipo de reparo, custo de manutenção mecânica. Se não há necessidade de reparo, normalmente o deságio desse bem que está sendo vendido será menor do que daqueles itens que precisam de algum tipo de reparo ou manutenção. Minha recomendação é que você experimente, pesquise sobre leilões, visite um leilão. Pode ser que você tenha nos leilões uma grande oportunidade de negócio, principalmente para aqueles que têm tempo, principalmente aposentados, que têm algum tipo de patrimônio, talvez aquém do que gostaria de ter acumulado na sua vida, quer usar uma pequena reserva desse patrimônio com informações controladas, com a ajuda de especialistas, boas compras podem ser feitas e à medida que você se envolve mais, tenderá a aumentar também a qualidade do seu investimento, desempenho do seu investimento no mundo de leilões. Como todo investimento, terá melhor resultado aquele que se envolver mais, aquele que tiver mais tempo para fazer boas escolhas. Experimente então, pode estar aí uma boa fonte de renda de complemento para a sua aposentadoria, além de ser uma situação bastante divertida quando você se envolve com outros, que quem está fora costuma chamar de mafiosos. Nada mais são do que grupos de amigos, de conhecidos que falam a mesma linguagem para fazer investimento no mesmo mercado. Sucesso nas escolhas!